Boa tarde, estamos aqui ao vivo para mais um ACPod, o podcast do associado. Seguindo as entrevistas com os candidatos a prefeito de Praia Grande, hoje estamos recebendo o Alberto Mourão, nossa terceira entrevista. E antes de passar a palavra para o nosso querido presidente da associação, Fabrício, e para o candidato, eu vou passar a palavra para a doutora Luciana Orlandi, que vai estar passando para a gente as regras das entrevistas. Vamos lá. Boa tarde, candidato. Irei lembrar as regras aqui, que já foram passadas para os seus assessores no dia de sorteio e também para os espectadores poderem saber. Teremos primeiro a apresentação sua de 5 minutos. Após serão realizadas uma pergunta de cada tema. Os temas serão saúde, segurança, educação, transporte e trânsito, esporte, assistência social, habitação e turismo e cultura. Para cada pergunta, o candidato terá 3 minutos para responder. Depois teremos 5 perguntas da população, que estarão aqui ao vivo, ou pelo WhatsApp da associação. E sempre que faltar 30 segundos para terminar, eu avisarei para você poder saber, né? O candidato já sabe, mas preciso falar pela formalidade. Serão censuradas o uso de expressões caluniosas, difamatórias, injuriosas ou de baixo calão, bem como ofensas a outros candidatos. Nossa pretensão aqui é que os candidatos possam expor suas ideias e propostas para o novo governo. Ao final, nós teremos suas considerações com mais 5 minutos. Tá bom? Eu peço, então, passar a palavra para o Fabrício para que ele leia o seu currículo. Boa tarde, Mourão. Boa tarde. Alberto Mourão chegou em Praia Grande ainda criança e a cidade tornou um amor para a vida inteira. Formado em Direito pela Unisantos, foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande e também atuou como provedor da Santa Casa da cidade. Duas experiências que fizeram com que conhecesse com profundidade os defeitos do município e ampliaram a sua visão de gestão. Foi o mais jovem vereador eleito em Praia Grande, chegando a presidir a Câmara. Também atuou como secretário municipal de saúde. Foi prefeito por 5 mandatos, estou certo? Certo. Também foi o primeiro presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas da Baixada Santista. E depois presidiu o Instituto de Desenvolvimento e Incentivo a Ações Sociais, o IDEAS. Foi o primeiro deputado federal da história de Praia Grande e responsável pelo novo texto da Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, sancionado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidiu a Comissão de Aeroportos e a Comissão Permanente de Portos e Vias Navegáveis. Também presidiu por 2 vezes o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o CONDESP. Por sua atuação em várias áreas do desenvolvimento, como educação, geração de emprego, habitação, saúde, segurança e transportes, é reconhecido como um dos gestores públicos mais completos da nossa geração. Esse é o Mourão. Faltou coisa aqui, né? Mas eu vou deixar para você falar agora. Queria agradecer por estar aqui no podcast da associação, cumprimentar as Lucianas e o Fabrício, primeiro elas, porque são 2, né? São duas. Tem mais peso. Agradecer a população de Praia Grande por estar me permitindo ser candidato mais uma vez à Prefeitura de Praia Grande. Eu queria falar para você, Fabrício, primeiro fazer só um adendo aí na releitura do currículo. Tem uma lei que eu me orgulho muito, que é a lei que criou a regulamentação das franquias, que é muito ligado. Essa lei, ela não foi votada quando eu estava no Congresso, mas 2 ou 3 anos depois que eu saí, ela foi colocada em pauta e ela é uma lei que estabeleceu regras claras para as pessoas que montam empresas, né, e vão franquear e naquela época era muito complexo, você acabava entrando no golpe da franquia, né? Não existia suporte, não existia nada. Hoje você tem uma regra bem clara da responsabilidade de cada franqueador, né? Bom, aproveitar para falar um pouquinho para Praia Grande, eu tenho 5 minutos para falar, agora já é menos. Né? Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre, já que eu vou responder sobre os temas específicos, eu gostaria um pouco mais de trocar uma ideia com a população, falar um pouco sobre a minha vontade de voltar à prefeitura. É óbvio que todo mundo tem vaidade, né? Tem sede de poder, outras coisas mais, automaticamente fica envaidecido de ser deputado federal. Mas não tem cargo mais importante
em qualquer lugar do mundo que o do prefeito. É aquele que entrega direto, aquele que sente o prazer, a sociedade receber o benefício e automaticamente vê a felicidade dela. E aí ela te retribui alguma coisa pelo sacrifício que você está fazendo na vida pública. E eu tenho a percepção que também aqui é muito mais fácil você entender as dificuldades das pessoas e tentar achar soluções. Eu digo que política é ciência, é se aprofundar nos conflitos sociais e tentar achar uma forma de mitigar, de reduzir esse conflito, para que a gente possa achar um melhor termo. Até porque o homem também, a gente precisa entender que o homem, ao longo da vida, ele evoluiu do ponto de vista tecnológico, muito, né? Mas ele, ultimamente, fica usando isso para o mal, né? Fazer fake news, ela acabou de chamar a atenção, e esse é um meio de levar a comunicação para vocês todos, mas eu posso usar de forma inadequada aqui, agora, ao vivo, e falar o que eu não devo sobre alguém. Isso. E aí, sob a proteção, talvez, da liberdade de expressão, você denigrir a imagem de alguém. Então, acho que se a gente usar esse meio de comunicação para levar informação, a gente está fazendo bom fruto da tecnologia. O homem evoluiu no poder. Ele saiu de lá de baixo, quando ele estava submisso, né, aos imperadores ou pseudos, pessoas que tinham a proteção de Deus, e eles acabavam sendo escravos, né? De qualquer cor de raça eles eram escravos. O sonho do homem foi chegar ao que nós chegamos, escolher os nossos governantes, temos liberdade de ir e vir, né? Mas, infelizmente, a gente pode usar o poder de forma errada. Aí eu digo mais uma vez, Hitler usou de forma equivocada o poder, né? Usando e manobrando a sociedade, e levou a mais de 6 milhões de mortes, levando em consideração até que ele, né, se você não tinha direito a uma raça, se não direito, conforme a sua situação de religião, você não tinha direitos para ele. A visão dele, distorcida de poder. O homem evoluiu do ponto de vista educacional, né? Não há dúvida que a educação democratizou no mundo todo. Mas como nós estamos usando essa educação? Para que nós estamos usando? Nós estamos usando para o bem, para cada vez melhorar mais a vida das pessoas, que elas consigam entender melhor as diferenças sociais, as diferenças de raça, as diferenças de orientação sexual, todas as diferenças que nós somos diferentes, esses 7 bilhões de pessoas que moram aqui nesse planeta chamado Terra, e o humano, que se diz humano, tem que entender que esta liberdade toda tem que existir e que nós entendemos a diferença de cada um. Mas a educação tem feito esse papel, eu acho que a gente tem que muito evoluir como raça humana nesse aspecto. O homem também, ele começa a pensar um pouco sobre a espiritualidade, o tempo de vida que ele tem. Ele conseguiu viver mais, mas está fazendo o quê para ajudar o outro? Olhando para o lado, olhando para frente, mas sempre está olhando. Não, ele está sempre olhando muito longe. Mais ganância, mais poder, mais dinheiro. Ou o próprio umbigo. Né? E eu falo que esse é o Mourão que quer lutar para que isso não torne nós cada vez mais desumanos. Legal. Muito bem. Vamos começar com as perguntas? Vamos com as perguntas. Cada cor aqui é um assunto, tá? Tem 2 verdes. Tem verde claro e verde escuro. Né? Porque ele queria verde. Tem 2 tons de verde. Vamos começar com assistência social. Você pode escolher qual pergunta você quer. Perdão. Desculpa. Pode ler, Lu. Mulheres vítimas de violência. Hoje, os CREAS fazem esse serviço. Existe projeto para ampliação dos serviços? Sim, nós vamos ampliar em mais 2 CREAS. De acordo com a legislação federal, a gente tem um volume de CREAS por condição socioeconômica. Então, nós já temos uma identificação que é necessário construir mais 2. Vamos só fazer uma análise territorial, né, para ver como a gente vai redividir a jurisdição de cada CREA. E eu até aproveitar e falar sobre CREA, CREAS, porque a gente precisa entender o que é o CREA. Isso. O CREA não, o CRAS. CREA, lá falando de CREA, do país primeiro do piano. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Esse equipamento, ele é um lugar onde você que está com dificuldade, você teve uma violência familiar, você teve algum tipo de problema social,
você vai procurar de forma anônima, né? A pessoa vai te atender ali, assistente social ou psicólogo, vai receber a sua reclamação, vai visitar, se necessário, a sua residência, e depois disso ela vai ver. Se é uma questão econômica, precisa de ajuda da alimentação, ela vai dar ordem para o almoxarifado. Já foi o tempo onde você ficava ali com a mão estendida do prefeito dando comida para os outros. Isso é desumano. E é a assistente social que faz esse ordenamento. Se ela tiver um problema de encaminhamento no sistema de saúde, ou qualquer que seja, ele vai direcionar. Então, a gente precisa aumentar mais 2 para dar mais suporte social. E é óbvio que aí, nesse processo, você vai entender um pouco da violência da mulher. A gente coibir isso, cada vez mais melhorar os instrumentos de apoio, tanto antes para evitar, que o ideal é que evite, para depois também evitar que ela fique sem a suporte de apoio para que não haja violência que leve a alguns casos que levaram à morte, a violência tão brutal que torna a pessoa deficiente. Muito bem. Legal. Vamos falar agora sobre comércio. Associação comercial, né? E por que eu só quero tirar do meio? Quanto aos ambulantes, que na sua maioria são irregulares, quando os ambulantes na sua maioria são irregulares, montam suas tendas principalmente na Costa e Silva e Vicente Carvalho. Como resolver isso daí? Olha, A gente colocou esse assunto nos comerciantes porque é uma grande reclamação deles, né? Que eles vão lá e pagam seus impostos e chega lá, montam as barraquinhas de ambulantes ali que estão irregulares, vendendo coisas contrabandeadas muitas vezes na porta dos seus comércios, né? É isso mesmo. A gente tem que atuar nisso aí, a gente tem que organizar o sistema de ambulante cada vez mais, dar apoio para eles. A gente sabe que isso é uma pressão social, um problema econômico, mas é lógico, tem que respeitar também a porta. Não dá para você colocar um pasteleiro vendendo pastel na porta da pastelaria. Não dá para vender alguém, né, um doce na frente da casa dos bolos. Sim. Não dá para. Eu acho que isso tem que ter consciência de que você está fazendo mal para outra atividade que vai desempregar a gente, vai mandar a gente embora. Então nós vamos fazer nada, né? Nós não resolvemos o problema dele e do outro que está lá. Isso tem que ser enfrentado com técnica e com responsabilidade social, abrindo o mecanismo das licenças sociais que possam permitir que em espaços fora desses locais possam ter a sua atividade e também fazer curso de atualização profissional como a gente fez. É preferível você qualificar o comerciante, esse comerciante, porque no mundo todo tem, Fabrício. Se eu for na Suíça, na Suécia, na Noruega, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar um ambulante, mas de forma organizada. Né? Ele cuida do espaço sem sujar, ele quando vai embora não deixa nenhum material ali fixo para ficar obstruindo a limpeza do espaço público. Enfim, tudo tem que ter uma regra. E é isso que nós vamos fazer. Voltar a ter regra para que a gente possa melhorar a vida deles e melhorar a vida do comerciante fixo. Legal. É um assunto que você gosta bastante também, agora educação. Do meio, tá? Parece o Silvio Santos, eu aqui. Glória um envelope. Verdade. Aviãozinho. Educação. Na sua opinião, o que levou o município a não superar o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Políticas públicas eficazes e práticas inovadoras podem transformar a educação do município. Quais são as medidas que pretende implantar para gerar bons resultados? A nota de 2019 foi a maior nota da Baixada, continua sendo a maior nota da Baixada, 6,6. Eu vejo que isso é resultado de um trabalho de organização estrutural. O homem é um produto do seu meio. Se você tem um bom prédio, tecnologia lá dentro, que torna a aula prazerosa, que era o que eu falava lá atrás, automaticamente o aluno vai com mais vontade ao colégio, tem mais atenção, ele passa a gostar mais de estar no colégio e consegue aprender mais. O professor também tem mecanismo para competir com a criança. A criança hoje com 3 anos, 4, chega no colégio, ela sabe tanto quanto o professor em termos de algumas coisas tecnológicas. Óbvio que isso é um problema, mas tem que ser enfrentado, não como problema. É complementar essa lado dessa saber deles e ampliar muito mais. Então, eu diria que é o seguinte, a primeira medida para aumentar a nota média
é primeiro saber por que baixou a nota. Baixou porque teve evasão e retenção. Evasão é quando ele sai do colégio porque ele sofreu um bullying, ou porque ele não enxerga direito, ou porque ele não ouve direito, porque ele não fala direito. E esses 3 problemas podem criar bullying também antecipado. Mas tem bullying por questão econômica, por cor de cabelo, tem tudo isso. E eu encontrei nos últimos dias das caminhadas muitas crianças, quando eu faço o meu discurso, me procuram e falam assim, eu sou aquele que abandonou o colégio que o senhor falou. Mas é uma coisa não engraçada, mas muito preocupante, né? Essa confirmação. E aí depois a gente lançou o programa de Olho no Futuro, foi para isso, para enfrentar aquela criança que estava com grau, quase não enxergava nada e a gente achava que ele estava vendo, não estava vendo, automaticamente não estava aprendendo, nem se dava ao cuidado de perguntar. Então, essas medidas para coibir tanto o bullying como reduzir a evasão e a retenção, se é necessário. A outra é buscar quais são as matérias de cada colégio. Eu posso ter 6,6 num, como nós mandamos levantar em 2019, e depois no outro tinha 8, no outro tinha 4. Era a média 6,6. Mas por quê? A matemática, a história, a geografia, a retenção, a evasão levavam a nota para baixo de 1 e tinha uma nota alta. Para equalizar isso, o próprio processo em 2020 e diante era nós entendemos cada clientela de cada colégio, que não são iguais, e interferimos no reforço escolar nesses locais. Além da tecnologia que você vai estar embarcando cada vez mais, você ir lá e falar assim, bom, a gente precisa reforçar matemática, história, geografia, precisa. Mas como? No segundo tempo prazeroso educacional. À tarde, saiu da parte da manhã, almoça, fica no colégio 1 hora, 1 hora e meia ainda para fazer reforço escolar na matéria que ele tem mais dificuldade e depois vai fazer, de forma prazerosa, cultura ou esporte. Mais 1 hora e meia, 1 hora de aula de esporte ou cultura. Para que ele se sinta bem, ele se sinta feliz de estar no colégio e aí começa a ganhar desempenho. Certo. Esporte. Seu vice é do esporte, né? Aqui é assim também, se você não ganhar, quem ganha é a carta. Tinha que ser assim, né? Porque no Silvio Santos era assim, né? Então vou pegar assim. Pode ir lá. Era o melhor camelô. Existe a intenção de aumentar o número de campos com grama sintética? Sim, a gente... Você sabe que o terreno é caro, né? Na Baixada Santista como um todo. Qualquer terreno na Praia Grande, mais no bairro mais distante, é R$ 1.500 o metro quadrado. Você começa a ver um campo de 90 por 60, mais área de proteção interna, você vê quanto custa só o terreno para fazer um campo. Eu sempre falei que nós tínhamos que fazer um plano diretor e fizemos de manutenção dos atuais campos. Quantos nós temos hoje? Hoje nós temos o campo, tem diversos campos na cidade, tem 5 campos de grama sintética e vamos fazer um campo do Galo, o do Unidos, que deve estar terminando até o fim do ano, mais um no Melvi, no Ribeirópolis e no Esmeralda. De forma que a gente tem aí 11 campos de futebol, que é o suficiente em uma cidade abaixada e talvez de país tenha um número de campos de grama sintética. O que tem de vantagem de grama sintética? Você pode usar mais tempo, jogar de manhã, de tarde, de noite no campo, e isso automaticamente permite que você tenha mais gente usando o mesmo espaço, e isso potencializa praticamente como se tivesse 30, 40 campos. Isso já é a primeira medida. Mas eu queria falar do esporte linkando com a educação. Quando eu falei que o momento prazeroso na educação, ele vai fazer a lição de casa, vai fazer um reforço escolar, vai fazer atividade esportiva. Só que a hora que você coloca ali 25, 30 mil jovens fazendo aquilo, eu falo que é um peneirão. Você vai jogar a peneira e vai achar, poxa, achei 5 mil aqui que tem condições de ter o esporte de competição. Pô, vou levar ele para a Secretaria de Esporte e lá ele vai ter uma orientação profissional, mais um pouco no início da competição, né? Que é a segunda fase. E na terceira fase, é lógico, criar a Fundação do Esporte para que esse jovem, que ali já vai ser um grupo bem menor, que tem condições de representar a cidade, de ir para uma Olimpíada, seja nacional ou internacional, ou se profissionalizar, ele tenha suporte da fundação, como alimentação especial que ele precisa ter, equipamentos adequados e principalmente um apoio financeiro para ele poder treinar o dia inteiro. Como que vai ser essa fundação? Nós vamos criar a fundação. Hoje, não, nós vamos criar a Fundação de Esporte de natureza público-privada, juridicamente, para que ela possa buscar recursos sempre no governo federal, estadual e principalmente no setor privado. O que é difícil achar patrocínio é diretamente para o caixa da prefeitura. Então é melhor criar a fundação para que ela possa captar recursos e investir no atleta. Esses campos são abertos à população? Tem professores? Como é que é?
Tem professores, sim, tem professores. Vamos falar agora sobre habitação. Você quer assim? Eu brinquei. Tá até uma roleta aqui, né, para ir passando. Verdade. Câmeras de segurança nos conjuntos habitacionais. Qual é a sua posição sobre a instalação de câmeras de segurança nos conjuntos habitacionais? Pretende expandir essa medida para aumentar a segurança das comunidades? Olha, a gente não tem que só colocar nos conjuntos habitacionais as câmeras de vídeo, nós temos que colocar em todos, mas só dão 2.000 câmeras. Nós vamos começar colocando no comércio. Hoje a gente tem aproximadamente 19.000 quilômetros de extensão, se a gente colocasse numa linha reta, de comércio. 2 quilômetros quase na Costa Silva, principalmente dos 22 da Kennedy, nós temos mais da metade com comércio. Aí se entrada, todas as entradas de bairro tem comércio. Se colocar uma câmera a cada 100 metros ali, porque é no comércio que as pessoas, né, estão lá o dia inteiro comprando, né? E esse fluxo de gente chama também aquele que quer fazer coisa errada. Então, a prioridade minha é espalhar câmeras a cada 100 metros nos centros comerciais, para a gente monitorar e agir rápido. Depois, nas zonas de mapeamento de ocorrências policiais, essa era a lógica que eu usava e eu vou continuar usando. Nós vamos identificar, junto com a Polícia Civil e Militar, onde tem mais ocorrência policial, e é ali que nós vamos priorizar fazer a colocação de câmeras. Mas mais do que isso, trocar todas as lâmpadas que não são de LED, são mais de 20 e poucas mil lâmpadas, é possível, tem recursos, então nós vamos trocar essas 20 e poucas mil lâmpadas por LED, e esse LED aumenta duas vezes o volume da luminosidade e reduz a energia de 40% a 50%. Nós vamos reduzir custo e ampliar a luminosidade para a câmera enxergar melhor, para o policial que patrulha ver melhor e para o cidadão que se desloca também se sentir mais confortável no ponto de vista de deslocamento. Então, assim, embarcar nova tecnologia. A gente foi a primeira cidade do país a ter um CCO, de monitoramento, com mais de 3.000 câmeras. Nós somos o primeiro país a ter um vídeo analítico, primeiro a ter a OCR e identificação facial. Vamos ampliar esse tipo de software dentro do sistema e novas tecnologias que estejam disponíveis, porque a gente quer colocar à disposição da Polícia Militar, da Polícia Civil, mais tecnologia e mais integração. Mas você acha também lá que os conjuntos habitacionais também são válidos, porque ele também sofre com segurança, ou muitas vezes são abordados por pessoas que não deveriam, né? Se for conjuntos populares, é lógico que a gente vai expandir no centro dele. Mas tem uma lei aprovada por mim, né, há muitos anos atrás, dentro do município, que permite que os condomínios residenciais coloquem à disposição a sua câmera externa. Se quiser colocar uma câmera externa e jogar na nossa fibra ótica, de lá nós vamos monitorar isso. A gente amplia a central e monitora. Então, já existe autorização legislativa para isso. Basta alguém querer, é só providenciar as câmeras externas, a questão da privacidade, tem toda a coisa, então por isso que só tem que ser externa mesmo, e de lá nós vamos fazer essa verificação. E tem também relação, a gente falou um tempo atrás sobre a integração das câmeras do comércio, né? Ou mesmo residência, né? Todo mundo tivesse as câmeras fora da casa, com né? SICOI. Olha que se colocar todas as câmeras de centros que estão na rua, nas residências ou nos condomínios, já vai expandir aí milhares e milhares de câmeras. Quando eu colocar no centro comercial, nós vamos ter aproximadamente aí essas 3.500 câmeras funcionando. Aí essa privada, conforme as pessoas vão colocando, a gente vai aumentando a capacidade da fibra ótica e vai ampliando. Aliás, a fibra ótica ela pode receber muito mais do que isso. Essa é a nossa grande virtude, né? Sim. Parece que essas de residência ainda não podem, porque depende da tecnologia que eles têm em casa, né? É lógico que nós vamos ter que orientar o tipo, de câmera de tecnologia. Isso. Não dá para ele comprar aquela que não serve na nossa tecnologia. Saúde agora. A telesaúde é uma tendência na área da saúde. Existe alguma proposta do senhor para esta área? Olha, na saúde nós vamos fazer uma grande reestruturação
ponto de vista de ampliação da rede, mais 4, são 5 unidades novas de saúde para poder equacionar a demanda da cidade que cresceu 50 mil habitantes. Vou mudar a dinâmica de atendimento da saúde básica. Não dá, houve uma falha de terminação, não dá para fazer livre demanda, vamos fazer, tem tecnologia hoje, tecnologia que tem que ficar à disposição da sociedade para melhorar a vida dela, e nesse sentido, fazer o agendamento pela internet ou fazer o agendamento por telefone é essencial para que a gente possa facilitar a vida das pessoas, elas não têm que ir lá para a porta. Mas tem que também usar a tecnologia a nosso favor na saúde. A primeira coisa é, remédio será entregue em casa. Essa história de farmácia fechada e não entrega o remédio, não vão acabar. Criar central de remédios, ali nessa central você vai aviar a receita, vai separar o remédio da receita e mandar entregar para o motoboy em casa. Vai custar mais barato do que a gente ter um remédio espalhado pela cidade toda e automaticamente. Tem um sistema hoje de informatização que permite isso. A gente também vai produzir uma coisa que é importante, criar um aplicativo de avaliação do serviço público. E aí, quando a gente fala na saúde, fala uma coisa que é essencial. Quando você vai a uma unidade, precisa ter acolhimento, precisa ter humanização. E para fazer isso, a gente tem que ser bem atendido, ser bem orientado. Nós vamos só ajustar o sistema se eu souber como ela foi atendida na recepção, como é que ela foi recebida pelo médico, como é que ela foi recebida pela enfermagem, como estava a unidade em termos de organização, em termos de limpeza, para que a gente possa prestar e cada vez mais ajustar o sistema. Isso quer dizer que a partir do momento que a gente vê que algumas unidades elas podem ter diferenciação e também alguns servidores têm uma diferença. Nós vamos então pegar esse grupo de servidores e treinar, fazer curso de atualização, para ele entender a importância que ele tem no sistema de acolhimento e de humanização da saúde. Tem um bom aqui também. Segurança. Sabemos que Praia Grande é cercada de áreas de preservação permanente, mangues e matas. Como evitar que essas áreas sejam invadidas e se tornem submoradias, favelas? A gente, desde 92, tem um programa de contenção de invasão, para evitar que áreas sejam ocupadas de forma desordenada e acaba criando um problema social. Geralmente são pessoas que são trazidas de fora, são enganadas, lotes são vendidos sem loteamento aprovado, invasões são feitas e desmatadas sem que haja critérios técnicos, né, de questão de impacto, e automaticamente alguém está ganhando dinheiro com isso. Isso é uma rotina no mundo todo. Ver o Rio de Janeiro, a grilhagem, o que deu até na morte de uma vereadora por causa disso. Então a gente sabe muito bem que a gente tem que coibir esse tipo de abuso, porque é exploração social isso. A história já mostrou isso em Praia Grande, Sítio Tubaiaru, Jardim Glória, Jardim Anhanguera. Eu cito uma lista para você. Mais de 10 mil famílias moravam em áreas irregulares, vendidas de forma irregular. Nós regularizamos tudo isso, fizemos uma regularização fundiária, mas nós temos que coibir para que isso continue acontecendo. Então a gente vai manter a fiscalização e aquilo que já está, congelar e mudar. A gente sabe que lá no fundo da Vila Antártica tem um pequeno trecho, sabemos que no fundo da São Jorge tem um pequeno trecho, na Vila Sônia também tem, uma invasão até recente. Nós vamos congelar isso, levar essas pessoas, como sempre fizemos, para moradia, né? Conversando, dialogando com o governo do Estado e o governo federal, e congelar para que a gente não possa perder o controle do município. E eu acho que também, cada vez que você evita que esse desmatamento seja feito de forma desordenada, e eu tenho um tempo para falar, eu queria falar para você que a gente precisa preservar e crescer o menos possível no desmatamento, e o pouco que tiver disponível, a gente possa crescer economicamente. Eu falo muito, com muita tranquilidade. Quando eu tenho limites territoriais, tenho uma Serra do Mar, tenho toda essa situação, a cidade de Praia Grande ela tem 70% de área de preservação permanente. 70%. Então, 70%. O pouco que eu tenho que fazer é avançar. Eu tenho que avançar que eu possa instalar novas atividades econômicas, gerar emprego. Então, quando você fala no Andaraguá, nós falamos de 7 milhões de metros quadrados. Sabe quanto vai usar? 1,5 milhão.
Só 20%, para gerar 15 mil empregos. 15 mil empregos. Mas para a gente não permitir que isso aconteça, a gente não pode deixar a ocupação desordenada desmatar 1,5 milhão de terreno que não vai servir para a gente fazer geração de emprego. E nós estamos falando 15 mil empregos, nós estamos falando que nós vamos atender 40 mil pessoas. Porque é o triplo disso a população desse cidadão individualmente. Então a gente precisa ter escolhas. Eu ainda sou a favor da verticalização em algumas áreas para poder aproveitar a infraestrutura de esgoto, de água e tudo que nós temos e priorizar a expansão de forma horizontal para o crescimento econômico da cidade. A gente precisa crescer menos a população e crescer mais a economia. Quer dizer, nós não podemos crescer 3% na população e crescer 2% na economia. Sim. É fadada a qualidade de serviço cair. A gente precisa crescer 6% na economia e 3% na população. O projeto Andaraguá está como? O projeto Andaraguá está com aquela questão da disputa. Ainda são as licenças. Da licença. A gente está embargado ainda, né? Teve uma licença que foi dada há quase 17 anos atrás. O Ministério Público entrou com recurso, foi para o TJ, levou quase 8 anos. O TJ ficou alguns anos lá, quase mais 5, 6, e no fim, há 2 anos atrás, saiu a licença. Quando começou a fazer a limpeza do terreno, veio um grupo de 40 pessoas que são índios, disseram que estavam lá, que não foram ouvidos para licenciamento. Na verdade, os índios não estavam lá, que nunca estiveram. Ali funcionou a pedreira dos Teixeira, no fundo, a extração de areia da família Carriço e a extração de areia da Santa Marina, que é dona da Eternite, que tinha aqueles 2 milhões de metros quadrados de extração de areia para fazer vidro. Por conseguinte, se todo esse tipo de atividade de mineração estavam lá, não existia ninguém morando naquele local. Então, assim, por si só, acho que os órgãos de controle deviam ter essa percepção e liberar definitivamente o início desse projeto, que é fundamental para dar qualidade de vida para 15 milhões de pessoas que terão emprego. 15 mil pessoas que terão emprego. Vamos falar sobre transporte e trânsito. É meu ou é teu, Lu? Ai, nem sei. É? Acho que é seu. Há previsão de retorno do sistema Zona Azul nos centros comerciais? Eu pensei que ia falar. Eu vou começar falando de VLT. Pode. Eu tenho conversado com o governador Tarcísio, né? Ele esteve em março aqui, e uma das perguntas foi se ele ia trazer o VLT até Praia Grande. Ele falou que no governo dele o VLT chega a Praia Grande. Aí nós, dentro dessa perspectiva, é lógico, vamos ter que reorganizar o sistema municipal, né? Porque a gente precisa entender que esse linha-tronco do VLT vai melhorar muito o transporte, porque você não vai ter mais as linhas intermunicipais, mas você tem que alimentá-lo com uma velocidade maior. Então, automaticamente, será um grande esforço do próximo governo de fazer esse redimensionamento das linhas municipais. Isso vai melhorar muito. E depois, gradativamente, ir trocando a matriz do transporte, né? Tirar o combustível, ir para um ônibus elétrico, para que a gente consiga não só reduzir custo, como também melhorar a questão do impacto ambiental. Mais uma vez, a gente fala muito de desmatamento, mas se a gente economizar, né, o monóxido de carbono, se a gente parar de jogar lixo reciclável na rua, e em qualquer lugar, nós vamos economizar a extração de matérias-primas. Então, a gente precisa ter essa percepção. A Zona Azul tem que voltar no Boqueirão. Eu acho que é Porque o comerciante é importante, né? É importante. Porque tem alguém que vai lá e para o carro e fica 1 hora, 2, 3 horas com o carro parado. Fica o dia inteiro. O dia inteiro o carro parado ali. Você tem que... É um pedido dos comerciantes e a população. Em algumas coisas que eu passei, as pessoas falam disso. Porque elas não encontram lugar de passagem. Então, para a sobrevivência do comércio, é necessário ter uma circulação constante. Mas tem que fazer uma concessão nova e estudar todos os locais. A cidade explodiu de tamanho. A Zona Azul venceu há 5 anos atrás, né? Então, agora a gente tem que pensar em alguma coisa mais moderna, que facilite, né, por aplicativo. Isso. Tem toda uma... Não tem essa historinha do papel, que ele também ir lá longe para ir buscar lugar de estacionar. Hoje tem modernidade. Nós vamos dialogar com toda a sociedade para que o Carro seja o melhor caminho. Mas há um projeto aí. Sim, tem que voltar. Até primeiro eu escuto na rua alguma coisa, que precisa melhorar a questão do estacionamento. Então, eu acredito que seja isso que eles queiram. Sim.
Agora a gente precisa, além de melhorar essa questão do transporte, eu ainda tenho uns segundos, Tem. eu queria falar sobre alguns problemas crônicos na cidade. Primeiro, o viaduto da Curva do Oeste. O governo do estado já autorizou, através de ampliação do tempo de concessão da Ecovias, a construção do viaduto da Curva do Oeste. O que acontece nos últimos 6 meses, 1 ano, a prefeitura vem discutindo com a Ecovias um ramo de saída de cima do viaduto direto para o bairro da Curva do Oeste. Eles não queriam fazer isso. E isso realmente é um ganho para que você possa não ter que fazer aqueles congestionamentos que vão voltar mais na frente. Quer dizer, você tira 2 faixas, você começa a ter problema na frente. Então, enfrentar essa questão no viaduto da Curva do Oeste e melhorar o farol embaixo desse local, que é péssimo. 7 minutos. Vão tirar... Tem soluções com rotação do lado esquerdo de quem vai para Solemar e do lado direito tentar mudar e desapropriar algum trecho ali para a gente fazer a rotação também. Isso melhoraria bastante o funcionamento daquele trecho. A questão da Júlio Prestes aqui no campo da aviação, a questão do Quietude, que tem também problemas de congestionamento, aqui na Vila Mirim também tem problema de congestionamento. Então a gente, na Vila Tupi, em suma, a gente vai ter que embarcar a tecnologia nos nossos faróis, a gente vai ter que pensar em alternativas de trânsito nessas regiões, porque cresceu muito o número de veículos, tem crescido bastante o número de congestionamento nosso. Para ir de manhã para a prefeitura ou voltar à tarde, bom, já não tem mais horário, né? Mesmo na expressa sempre há congestionamento, né? Ah, sim. Sempre, se motoboy então machucar ali, porque tem de monte. Daí nós vamos discutir. Verdade. Vamos falar agora sobre turismo e cultura. Somos a 4ª cidade mais visitada do Brasil. Porém, há poucas alternativas de hotelaria na cidade. Como trabalhar para que as grandes redes de hotelaria venham para a nossa cidade como um investimento? O setor hoteleiro, ele cresce em cidades industriais, comerciais com mais intensidade, como a gente vê em algumas cidades do interior, e em cidades litorâneas que não têm um grande fluxo de turismo de veraneio, né? E o Praia Grande tem 125 mil imóveis de veraneio. Automaticamente, esses imóveis estão sempre ocupados pelo seu amigo, pelo seu parente ou por locação. Então, ele já é um grande hotel na região. Metade está em Praia Grande. Então, esse é o maior concorrente dele. Nós temos 8 mil vagas de colônia de férias, sendo que delas, pelo menos, essas 3 mil são de grande porte. Se você classificá-la com tranquilamente 3 e 4 estrelas, pelo tipo de oferta que ele faz. Essa concorrência, ela só vai ser substituída, né, quando você tiver um parque empresarial que nem Andaraguá. Aí você começa a atrair. E já estava se negociando a vinda de 2 grupos para a cidade hoteleiros. É óbvio que também, crescendo a atividade econômica em outras áreas, como a atividade retroportuária, isso deve expandir. Nós estamos conversando em novos projetos na área portuária, possivelmente essa coisa só vai sendo anunciada no ano que vem, mas a ideia é que isso possa incrementar também o setor de hotelaria, que aí já é mais exigente, né? Eu acredito também que conforme eu tenho um espaço para hotel que tenha mais serviço de praia, serviço mais adequado para nós. Eu acho que é adaptar o nosso modelo de visita a um modelo de hospedagem, senão ele não consegue dar resultado aqui. Então, gradativamente, eu acredito que a gente possa crescer nesse setor. Legal. Agora já fizemos as perguntas de todos os assuntos, podemos ir agora para as perguntas. E quem está nos assistindo? Isso. Tem bastante pergunta. Tem aqui do Renato Santana. Renato Santana é a primeira? É. Boa tarde. Gostaria de saber, como candidato, sobre a possibilidade de incluir um projeto de frente de trabalho para moradores de rua, os jovens que moram nos abrigos municipais e atingem a maioridade. Olha, primeiro, os jovens que atingem a maioridade, nós temos 5 casas de abrigo para menor, não são menores infratores, são menores que sofreram violência doméstica, abandono do pai e da mãe, foram abandonados desde pequeno, com 1 ano de idade, 0 ano de idade, que estão esperando serem
adotados, e esse projeto a gente gradativamente, no caso dos que passaram por lá e tiveram dificuldades, eles acabam sendo priorizados na colocação de conjuntos habitacionais feitos pela prefeitura. Então, isso é uma prioridade nossa. De negociação com os comércios locais para fazer inserir ele no mercado de trabalho também. E eles têm um processo de acompanhamento educacional. Então, eu tenho exemplos enormes aí de quem passou por lá no sistema e que não foi abandonado de hipótese alguma. São felizes, têm uma ligação até com a gente até hoje, de forma até pessoal. Então, para mim, é um orgulho o projeto que foi feito ao longo desses 20 anos à frente do abrigo. Mas, população de rua a gente quer enfrentar também. Nós vamos fazer um novo espaço, tirar daqui do quietude, centralizar num outro espaço bem maior, onde você vai ter sala de aula, além de você ter lugar para dormir, lugar para comer, lugar para tomar banho, para suas necessidades. Psicológica. Né? Ter 3 salas de aula, vamos levar o curso do AA para lá, para a gente tentar tirar ele da droga. Vamos dar curso de alfabetização, curso de alguma profissionalização, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. E mais, vamos fazer uma frente de trabalho. Essa frente de trabalho é para ele, como inicialmente ele vai trabalhar 6 horas ali em algum lugar, fazendo limpeza da porta no colégio, numa unidade de saúde, varrendo em algum lugar, cortando capim, mas fazendo com que ele possa ter um ganho de algum recurso nessa frente de trabalho, e ele possa estudar e aí seguir o seu ritmo de vida. Tirando da droga, já tem muitos deles têm até profissão, né? Vai ter disponibilização de internação. A segunda é do Alexandre Brito? Lê? Isso, Alexandre Brito. Lê. Pode ler. Como empresário, empreendedor e apaixonado pela nossa PG, sinto alguma dificuldade em encontrar mão de obra qualificada localmente. Você tem algum plano? Essa também é uma questão da associação comercial, né? Sim. Olha, o mais claro que eu tenho, eu falei que campanha é hora de você aprender muito. E eu já andei alguns bons números de quilômetros a pé, batendo de comércio em comércio, né? Eu vou terminar todos eles até o fim do período eleitoral. Tem 15 dias aí. Mas já andei bastante. Já andei todos. Eu andei, e um por um, converso com um por um. E a mesma... Ela está ganhando quase de umas outras áreas. Falta mão de obra. Falta mão de obra. E eu fico me perguntando, tem gente procurando emprego e tem gente procurando empregados. É isso mesmo. Eu cheguei na Vila São Antártica, ali na São Jorge, na entrada daquele comércio, e tem um senhor que eu sempre vou lá nas eleições, que conserta a máquina de costura. A mulher estava ali comprando uma peça para a máquina dela, e eu vi para ver assim. Eu perguntei, tem alguma sugestão? Ela virou para cima e falou assim, tenho, seu Mourão. Dá para você arranjar mais costureira? Não tem. Se você quiser criar uma indústria aqui de confecção, você não tem mão de obra. É uma boa para esses centros que você vai criar. Então, aí, o que nós queremos fazer? A gente quer trabalhar com o Senac, com o Sebrae, com todos a Sistema S. Já trabalhamos e vamos ampliar isso. Nós vamos fazer um mutirão de levantamento através do sistema de saúde pública que nós temos de referenciado. Vamos entender quais são as vontades de cada um para a gente tentar. E vamos conciliar também com a associação comercial quais são as demandas do comércio local, quais são as demandas do serviço local, né? Se comércio, serviço e outras, a indústria, o que eles estão precisando? E a gente vai priorizar, formar nesse caminho. Legal. Qual que é a próxima, Lu? Agora é do Adelino Júnior. Seu Adelino. Boa tarde, Fabrício, Luciana Viana, Luciana Holanda e ao candidato Mourão. Candidato, desde 1992, o crescimento de Praia Grande tem sido pujante, economicamente e populacionalmente. Até onde podemos chegar? No céu não há limite, né? Eu acho que o grande segredo é a sociedade cada vez mais ter uma consciência de cidadania. Primeiro papel. O que eu falo? Saber participar do processo do plano diretor, ir às audiências públicas e discutir isso aí. Isso é uma coisa... o uso e ocupação do solo é um instrumento para isso. Como você limitar o crescimento populacional, né? Como você limitar o adensamento urbano, é lógico, pensando que a gente tem que equilibrar entre esse crescimento e a economia, para que a economia possa crescer.
fazer menos restrições para o setor econômico, para que a gente possa ter mais emprego, mais geração de renda e, automaticamente, maior capacidade financeira de absorver as demandas de serviços de saúde, educação, habitação subsidiada, para que a gente possa dar qualidade de vida para as pessoas mais necessitadas. Não há dúvida disso. Então, para isso, é um jogo que toda a sociedade tem que fazer, não é só o prefeito. O prefeito vai instrumentalizar, o prefeito vai colocar à disposição as informações, vai colocar a sua ideia também, do que ele acha. Eu já acabei de falar, a economia tem que crescer mais do que cresce a população, para que a gente possa ter mais renda e menos gente, automaticamente a gente igualar melhor o serviço público para aqueles que necessitam mais. Então, eu diria para você que nós vamos abrir o diálogo sobre a questão do plano diretor, fazer a revisão dele. Antes você levava 5 anos, hoje você tem que a cada 2, 3 anos estar fazendo uma revisão. Tecnologia aumenta muito. Eu falava ali com o diretor aqui do podcast que a China, eu já ouvi falar que a China estava no 6G, né? Nós já estão há 2 anos no 6G e já estão alargamento. A gente não conseguiu implantar o 5G, mas nós seremos atropelados pelo 6G chegando em pouco tempo. Sim. Então você imagine física quanto computador quântico, que isso não pode mudar muito a vida das pessoas. A gente tem que estar atento a isso. Por isso que você tem que criar novos rumos a partir desse avanço tecnológico e da relação humana. Né? A relação entre nós muda muito. Mudou o comércio, mudou usos e costumes, mudou o comércio, mudou a sua necessidade daquele tipo de comércio. Então você tem que estar atento a isso. A videolocadora substituída pela Netflix. Isso. Deus sabe que vai substituir a Netflix agora, né? Ela está atenta. Agora, o Armando. Do Armando Comic, Sabemos que o empreendedorismo é base para o desenvolvimento da cidade. Quais são as suas propostas para os pequenos empreendedores de Praia Grande? A gente vai... Para isso, nós temos dois caminhos. O primeiro é mapear todos os empreendedores. Eu estava lá no fundo do Esmeralda, numa reunião, eram 8 horas da noite. Aí estava acabando a minha fala, daqui a pouco fui abordado por um jovem de 19 anos. Ele falou assim, olha, eu estou vendendo esse suco. A embalagem estava muito bonita, muito bem feita. Aí ele falou assim... Mas eu ainda estou de forma artesanal, em casa, vendo aí na rua e tal. Mas ele estava com tanta profissionalismo no material dele, que eu pensei que até fosse uma marca, né? E aí eu falei assim, pô, é um empreendedor. Eu falei assim, isso me resgatou, Mourão. Eu vim aqui falar para você que eu podia estar que nem meus amigos que foram para droga, e eu não. Eu pensei direito e fui pegar um pouco de dinheiro para fazer o suquinho em casa e vender e fazer. Esse é o empreendedor, né? Esse empreendedorismo existe espalhado, não só na Praia Grande, em diversos lugares. A gente quer fazer a junção do empreendedor, né, que cria algo que comercialmente que ele possa ampliar, né, em quantidade, com o investidor. Porque de repente aparece alguém que quer investir, certo? E tem aquele da startup, aquele que é da tecnologia, que quer desenvolver um sistema inovador e que precisa de alguém que ele apoie também. Então nós vamos criar a incubadora de startup e aí buscar em fazer interface entre o setor produtivo. Já conversamos com a CUFA, que é a Central das Favelas, ela tem uma experiência bem sucedida no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós conversamos muito sobre essa questão, visitei eles e a gente quer trabalhar nesse caminho, usar a experiência deles para poder inovar. E mais outras coisas que nós conversamos, que nós vamos falar sobre segurança. Próximo é Eduarda? É Duda, A Duda, lê. Eduarda Duarte. Quais medidas concretas você planeja implementar para modernizar o sistema de drenagem urbana e inibir os impactos dos alagamentos, com foco especial nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade? A gente vai ter que mudar primeiro algumas medidas do Código de Obras, talvez tenha que exigir um reuso de água. Porque a partir do momento que você reusa água, você joga menos água na drenagem. Então a gente precisa fazer isso. Depois, estudar a possibilidade também de que as novas construções, se não fizerem reuso de água, que eles possam sumir com a água no subsolo do sistema. Porque quando a gente tinha ruas sem pavimentação, a gente tinha quintais com terra, ou então terrenos baldios. Você não tem mais que 2.000 terrenos baldios
do lado da pista para cá. E lá de lá também está no mesmo caminho, não chega mais de 2, 3 mil, não. Isso acabou permeando todo o sistema do solo e essa água acaba tendo que toda ir para drenagem. Então, essa é uma das questões que a gente tem que entender, que é a diferença entre nós e o resto do mundo. Outro aspecto também é que algumas ruas que já estavam pavimentadas, elas estavam com drenagem de 30, 20. Um exemplo que precisa entender bem, que acabou na Rua São Bernardo, aqui no Boqueirão, você tinha problemas de alagamento no passado. Fui lá, arranquei toda a pavimentação anterior, fiz a reforma, tirei as manilhas de 6 polegadas que tinha, manilha de 6 polegadas, e substituí um porrete de 40 no mínimo. Automaticamente melhorou a vazão. Tá? Mas nós também somos uma região de nível 1 metro do mar. Então, já fizemos 200 quilômetros de canais, especificamente na Avenida Castelo Branco. Vamos ter que fazer um canal paralelo a toda a orla marítima, com dimensão de 3, 4 metros de largura por 3 de profundidade, para armazenar água temporariamente. É um piscinão linear. Por quê? Porque nós estamos a nível de mar ali. Então não dá para você achar que a água vai sair para fora da praia, que não vai. Mas você armazena temporariamente, depois faz o bombeamento gradativo, como é feito hoje em alguns piscinões que foram construídos em São Paulo. Isso é uma das medidas ali também. Reforçar os canais em outros bairros também, cada vez mais fazendo novos canais, para poder melhorar os pequenos alagamentos. Nós não temos grandes alagamentos, mas temos. Sim. Por aí 5. Foram 4? Foram 5? 2, 3, 4, 5. Eu vou pedir recontagem. Então, pede. Também é horário, deu certo, verdade. Agora as considerações. São as considerações finais. Você tem 5 minutos. Bom, obrigado por estar participando aqui mais uma vez. Para ter a sexta, tá, Lu? Como que você vê a associação comercial e os poder públicos juntos? Qual a importância disso daí, na sua opinião? Você já foi presidente da associação comercial e já foi prefeito, você já teve dos dois lados. Bom, eu não vou nem falar como alguém que já esteve à frente da associação, porque eu comecei a minha vida pública dentro da associação, né? Então, com 19 anos. Então, assim, eu estou tranquilidade disso. Eu acho que as entidades são importantes. A gente tem que começar a profissionalizar a entidade para ter uma participação qualitativa. É fundamental isso. Que ela saiba que o papel que ela está cumprindo ali. Se eu represento o comércio, eu vou, então, discutir com o comerciante. Eu tenho que puxar a orelha dele e puxar a orelha do setor público. Privado e público sempre estão errando. Ou então, buscar parcerias para que a gente possa ampliar as ações que possam apoiar o comércio. O que a gente sempre espera da associação é isso, o papel de congraçamento entre si, que é fundamental, troca de experiência entre os comerciantes. Nós somos concorrentes, não somos inimigos, né? As lojas de roupa entre si não são inimigas, as lojas de material de peças, autopeças não são inimigas, são amigos. É lógico que o livre mercado tem que ser preservado. Agora, isso não quer que você tenha inimigos. Você tem meios comuns que é melhorar cada vez mais a atividade dentro do município. Eu acho que a associação comercial vai cumprir esse papel e tem que cumprir. Mas em algum momento ela precisa. Acabamos de falar de uma necessidade que é a formação de mão de obra. A gente vai ter que fazer esse mapeamento, né? A gente vai ter que conversar e dialogar. Olha, é no restaurante, é na padaria, porque você tem o confeiteiro, tem o padeiro. Nós imaginávamos que faltava costureira na Praia Grande, né? Não é? Pois é. Faltando costureira. Então, assim, eu acho que vocês são a ponta de alguma coisa que começa a acender o farol amarelo e vermelho. Se vocês se aperceberem disso, é muito mais rápida a nossa ação também. Você tem uma multiplicidade de ações para serem feitas dentro da cidade. O poder público tem que cuidar de tudo, mas se ele tiver uma porta ou uma mão que possa nos ajudar, é fundamental. Eu vejo a associação como essa nossa parceira, a parceira de dialogar com o comércio e serviço e a gente achar alternativas para resolver o problema dele e melhorar cada vez mais o desempenho econômico. Porque se a gente tiver mão de obra qualificada, tiver uma pujança econômica, a gente tem uma economia forte. Legal. Agora você tem seus 5 minutos. Eu vou aproveitar meus 5 minutos. O seu assunto é livre. Eu vou falar para ele. Esses 5 minutos eu vou falar daquilo que eu esqueci. Não fui perguntado, né? Não foi perguntado. Eu queria dizer para a população da cidade que a gente já liberou recursos para fazer o pronto atendimento PET, que é o pronto socorro PET, aqui, o hospital PET. Tinha. Então eu queria dizer que essa já é uma realidade, vai ter um abrigo
para cachorros e gatos, e cachorros de pequeno porte, médio porte. Nós vamos ampliar nossa parceria com as associações de proteção animal, da Leila lá, que é fantástica, faz um trabalho maravilhoso, mas sofre as duras penas. Então nós vamos fazer campanha para que ela possa não ter necessidade de ficar aí chorando, né, meio saco de alimentação para os animais. Então a gente quer entender que é importante voltar com os programas de castração, que são necessários para a gente diminuir a população de cachorros na rua, de animais na rua. A gente, enfim, trabalhar nesse caminho. Com o autismo, a gente sabe muito bem que cada 36 crianças, hoje já determinado hoje pela ciência, uma vai ter a identificação com autismo. Então, nós vemos que em Praia Grande, possivelmente, nós teremos 100 autistas nascendo por ano. A gente é uma nova dinâmica, ainda não tem explicação para isso, nós vamos ter que enfrentar. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos nós vamos implantar uma clínica para tratamento de autistas de ordem continuada. Por quê? Ele hoje é atendido no SER, mas o SER faz um trabalho, 10 terapias disso, 10 terapias daquilo e pronto. Ele tem que ter terapia continuada. E essa terapia começa a partir dos 2 anos. Então, essa é a primeira medida, esse centro, mas também a outra medida paralela é pegar os 400 exames que estão atrasados, fazer essa identificação. Ele tem que fazer 5 exames ou 6 para ele ser identificado a partir dos 2 anos de idade. Então, nós vamos acelerar esses exames e anualmente, a partir de 2 anos, fazer a identificação. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer 2 medidas administrativas. Primeira, introduzir na grade do pré-natal uma orientação às mães que têm que obedecer aos seus filhos até os 2 anos de idade para entender se ele tem um quadro possível de autismo. E no outro campo, dentro da educação, as atendentes de educação e as responsáveis pelas crianças na creche também serem treinadas, porque a partir de meio ano de idade, ele já está, alguns vão para as creches. Se você não fizer um trabalho com esse profissional para ele entender, ajudar a mãe a identificar e depois levar isso, no caso, no colégio, à direção, para que a gente possa, a partir do 2º ano de vida, começar a fazer o exame nessas crianças. Então, são medidas que vão dar uma clareza melhor à questão do autismo na cidade. A gente, para o comércio, nós vamos propor algumas e vamos fazer outras, né? Propor parcerias para a gente colocar a lixeira subterrâneas, para a gente tirar o lixo da rua e automaticamente essa população de rua também se afastar da rua, porque acaba pegando o lixo. E também a questão ambiental. Nós podemos falar que o lixo fica aberto, que nem eu vi ali em 2 locais quando eu vinha para cá, estava com comida até, o saco já estava rasgado. Aquilo vai parar no bueiro com essa chuva que está. E automaticamente vai parar na praia, fatalmente. Então é muito ruim. Então as lixeiras subterrâneas, tanto no comércio de rua, como no comércio de praia, que são os nossos quiosques. Então a gente precisa melhorar essa guarda do lixo. E a limpeza urbana fazer uma intensificação. Eu tenho ojeriza sobre lixo. Turismo tem que ter retaguarda de segurança, turismo tem que ter retaguarda de limpeza urbana, turismo tem que ter retaguarda de emergência. Se não tiver, senão não consegue fazer um bom turismo. Continuará lá o plano de expansão desses banheiros públicos na orla? Os banheiros públicos são 18 públicos e 18 quiosques, é suficiente para a orla marítima. É mais do que tem hoje na cidade vizinha, que só tem 3, na praia com 6 quilômetros. A gente, quando houve a concessão dos quiosques, foram obrigados a fazer o banheiro e disponibilizar, cobrando tarifa para a população. Se não estão fazendo isso, terão que ser cobrados. Legal. Bom. É isso. Porque eles foram organizados a cada metragem. Então, onde tinha uma concessão, você não fez o banheiro porque já estava obrigado a fazer. E onde não tinha, você foi intercalando banheiros públicos que estão sendo construídos. Tá? Eu posso pedir voto? Juridicamente eu posso. Né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a população por estar nos vendo, agradecer a Associação Comercial por permitir que a gente venha para cá para responder a pergunta de vocês e das pessoas que estão nos vendo, e pedir a você que vote 15 para que a gente possa cada vez mais consolidar o desenvolvimento e o orgulho que nós conquistamos ao longo desses anos. Bom, gostaria também de lembrar que nós estamos, esse podcast está sendo transmitido aqui dos estúdios da PGON. Isso mesmo. Né? Uma parceira da Associação Comercial. Muito bem, né?
E muito bom, né? O Muito estúdio. bom. Já nos sentimos em casa, né? Acho que já é nosso. Já. Olha que se apropriação indeve. É isso. É isso, A gente então. agradece, né, a presença Obrigado, do candidato. Obrigado, deputado, né? Continua sendo deputado. Continua até o dia 31. Isso. Muito obrigado pela presença, dispor esse tempo aqui com a gente, esclarecendo algumas dúvidas da população.